Capítulo 26. Embarque no trem expresso da Ferrovia do Pacífico. Ocean to Ocean, dizem os americanos. E essas três palavras deveriam ser o nome genérico do Grand Trunk que atravessa os Estados Unidos da América em toda a sua largura. Contudo, na realidade, a Pacific Railroad divide-se em duas partes distintas: a Central Pacific, entre São Francisco e Ogden, e a Union Pacific, entre Ogden e Omaha. Desta última cidade partem 5 linhas, o que coloca Omaha em comunicação frequente com Nova York. Nova York e São Francisco encontram-se, portanto, unidas atualmente por uma faixa de metal ininterrupta que não mede menos de 6.000 quilômetros. Entre Omaha e o Pacífico, a ferrovia atravessa uma região ainda ocupada pelos indígenas e pelas feras, vasta extensão de território que os Mormons começaram a colonizar em 1845, após terem sido expulsos do Illinois. Antigamente, nas circunstâncias mais favoráveis, eram necessários 6 meses para se ir de Nova York a São Francisco, agora não mais que 7 dias. Foi em 1862 que, apesar da oposição dos deputados do Sul, os quais queriam uma linha mais meridional, foi decidido que o traçado da ferrovia se assentaria entre o 41º e o 42º paralelos. O presidente Lincoln, de tão saudosa memória, fincou pessoalmente no estado do Nebraska, na cidade de Omaha, a cabeça de linha da nova rede. As obras foram iniciadas imediatamente e tocadas adiante com aquele dinamismo americano avesso à papelada e à burocracia. A rapidez da mão de obra não deveria interferir na execução do projeto. Nas pradarias, avançavam uma média de 2,5 km por dia. Uma locomotiva, rolando nos trilhos da véspera, trazia os trilhos do dia seguinte e corria em sua superfície à medida que estes eram instalados. A Pacific Railroad segmenta-se em diversos ramais ao longo do seu percurso nos estados de Iowa, Kansas, Colorado e Oregon. Deixando Omaha, ela acompanha a margem esquerda do rio Platte até a embocadura do ramal norte, segue pelo ramal sul, atravessa as terras do Laramie e as montanhas Wasatch, contorna o Lago Salgado, chega a Salt Lake City, a capital dos Mormons, embrenha-se no Vale da Latuila, margeia o deserto americano, os montes do Cedar e Humboldt, o rio Humboldt, Sierra Nevada e volta a descer por Sacramento até o Pacífico, sem que sua inclinação máxima ultrapasse 35 metros por quilômetro, mesmo na travessia das Montanhas Rochosas. Era essa longa artéria que os trens percorriam em 7 dias e que permitiria ao ilustre Phileas Fogg, pelo menos assim ele esperava, embarcar dia 11 em Nova York no navio para Liverpool. O vagão ocupado por Phileas Fogg era uma espécie de ônibus comprido, assentado sobre 2 chassis, com 4 rodas cada um, cuja mobilidade permitia atacar as curvas de pequeno raio. No interior não havia compartimentos, mas 2 fileiras de assentos, dispostos de ambos os lados, perpendicularmente ao eixo, e entre estas um corredor de acesso aos banheiros e outros compartimentos com que cada vagão era equipado. Por toda a extensão do trem, as composições se comunicavam entre si por meio de passarelas, que permitiam aos passageiros circularem de uma ponta a outra do trem, colocando à sua disposição vagões-salões, vagões-terraços, vagões-restaurantes e vagões-cafés. Só faltavam vagões-teatros, mas haveria um dia. Por essas passarelas circulavam incessantemente vendedores de livros e jornais, apregoando sua mercadoria, e vendedores de bebidas, salgadinhos e charutos, a quem não faltava freguesia. Os passageiros haviam partido da estação de Oakland às 6 da tarde. Já era noite, uma noite fria e escura, com o céu coberto de nuvens que ameaçavam dissolver-se em neve. O trem não avançava muito velozmente. Descontando as paradas, não passava de 32 km por hora, velocidade que, não obstante, lhe permitia atravessar os Estados Unidos no tempo programado. Pouco se conversava no vagão. Dali a pouco, aliás, o sono logo venceria os passageiros. Passepartout, embora ocupasse um assento ao lado do inspetor de polícia, não lhe dirigia a palavra. Desde os últimos acontecimentos, suas relações haviam esfriado consideravelmente. Não havia mais simpatia nem intimidade.
Fix não mudara em nada sua maneira de ser, enquanto Passepartout, ao contrário, exibia uma extrema reserva, disposto, à menor suspeita, a estrangular o ex-amigo. 1 hora após a partida do trem, começou a nevar. Neve fina, felizmente insuficiente para atrasar o ritmo do trem. Através das janelas, via-se agora apenas uma imensa toalha branca, sobre a qual, encaracolando sua fumaça, o vapor da locomotiva parecia cinza. Às 8 horas, um steward entrou no vagão e anunciou aos passageiros o toque de recolher. Aquele vagão era um sleeping car, que em poucos minutos foi transformado em dormitório. Os encostos dos bancos se dobraram. Colchonetes cuidadosamente acondicionados se desenrolaram mediante um engenhoso sistema, cabines foram improvisadas em poucos instantes e cada passageiro logo teve à sua disposição um confortável leito, que espessas cortinas protegiam de todo olhar indiscreto. Os lençóis eram brancos e os travesseiros macios. Não restava senão deitar e dormir, o que cada um fez como se estivesse no confortável camarote de um navio, enquanto o trem riscava o estado da Califórnia a todo vapor. Na porção do território que se estende entre São Francisco e Sacramento, o terreno é pouco acidentado. Esse trecho da ferrovia, denominado Central Pacific Road, tendo inicialmente Sacramento como ponto de partida, avançou para o leste ao encontro da que partia de Omaha. De São Francisco até a capital da Califórnia, a linha corria diretamente para Nordeste, acompanhando o American River, que se lança na Baía de São Pablo. Os 190 quilômetros compreendidos entre essas duas importantes cidades foram transpostos em 6 horas e por volta da meia-noite, quando mergulhavam em seu primeiro sono, os viajantes deixaram Sacramento para trás. Portanto, não viram nada dessa cidade importante, sede da legislatura do estado da Califórnia, nem seus belos cais, nem suas ruas largas, nem seus hotéis esplêndidos, nem suas esplanadas, nem seus templos. Saindo de Sacramento, o trem, após passar pelas estações de Junction, Rocklin, Auburn e Colfax, penetrou no maciço de Sierra Nevada. Eram 7 horas da manhã quando cruzaram a estação do Cisco. 1 hora depois, o dormitório voltava a ser um vagão comum, e os passageiros podiam, através dos vidros, vislumbrar os panoramas pitorescos dessa região montanhosa. O traçado da ferrovia obedecia aos caprichos da serra, aqui agarrado aos flancos da montanha, ali pendurado acima dos precipícios, evitando os ângulos bruscos com curvas audaciosas, arrojando-se em desfiladeiros estreitos, aparentemente sem saída. A locomotiva, brilhando feito um espelho, com seu grande farol que emitia luzes mortiças, seu sino prateado e seu enxota-vacas, que se estendia feito um esporão, misturava seus apitos e mugidos aos das torrentes e cachoeiras e espiralava sua fumaça na ramagem escura dos ciprestes. Praticamente nenhum túnel ou ponte no percurso. A railroad contornava o flanco das montanhas, sem procurar na linha reta o caminho mais curto de um ponto a outro, e sem violentar a natureza. Por volta das 9 horas, pelo Vale do Carson, o trem entrou no estado de Nevada, seguindo sempre a direção nordeste. Ao meio-dia, deixava Reno, onde os passageiros tiveram 20 minutos para almoçar. Depois desse ponto, a via férrea, acompanhando o rio Humboldt, subia por alguns quilômetros para o norte, seguindo seu curso. Fazia então uma guinada para o leste e não devia mais se afastar do curso d'água antes de alcançar a cordilheira Humboldt, onde ele nascia, quase na extremidade oriental do estado de Nevada. Após almoçar, Mr. Fogg, Mrs. Alda e seus companheiros voltaram aos seus lugares no vagão, de onde, confortavelmente instalados, contemplaram a paisagem heterogênea que passava diante de seus olhos. Vastas pradarias, montanhas perfilando-se no horizonte, creeks rolando suas águas espumantes. Às vezes, um grande rebanho de bisões, aglomerando-se ao longe, surgia como um dique móvel. Esses incontáveis exércitos de ruminantes costumam representar um obstáculo insuperável à passagem dos trens. Às vezes, milhares desses animais, em colunas cerradas, passam horas a atravessar a ferrovia,
obrigando a locomotiva a parar e a aguardar a liberação da via. Foi, por sinal, o que aconteceu na ocasião. Por volta das 3 horas da tarde, um rebanho de 10 ou 12 mil reses obstruiu a ferrovia. A locomotiva, reduzindo a velocidade, tentou arremeter seu esporão contra o flanco de imensa coluna, mas viu-se forçada a parar diante da massa impenetrável. Os ruminantes, ou búfalos, como os chamavam inapropriadamente os americanos, puderam assim atravessar a ferrovia com seu passo tranquilo, às vezes soltando formidáveis mugidos. Tinham uma envergadura maior do que a dos touros da Europa, pernas e rabos curtos, o garrote saliente formando uma corcova muscular. Os chifres afastados na base, a cabeça, o pescoço e os ombros cobertos por uma basta crina. Não há como deter tal migração. Quando os bisões escolhem uma direção, nada é capaz de interromper ou modificar sua marcha. É uma torrente de carne viva que nenhum dique seria capaz de represar. Os passageiros, espalhados pelas passarelas, observavam o curioso espetáculo. Somente o que deveria ser o mais apressado de todos, Phileas Fogg, permanecera em seu lugar, aguardando filosoficamente que aos búfalos aprovesse liberar a passagem. Passepartout estava furioso com o atraso causado por aquele congestionamento animal. Sentia ganas de descarregar seu arsenal de revólveres. Um rebanho de 10 ou 12 mil reses obstruiu a ferrovia. "Que país!" exclamou. "Uns bois impertinentes param os trens e fazem uma procissão, sem pressa alguma, como se não atrapalhassem o trânsito. Com a breca, eu queria muito saber se o Mr. Fogg incluiu esse transtorno no seu programa. E esse maquinista, que não ousa atravessar esse gado estorvante com sua locomotiva?" O maquinista, agindo prudentemente, nem sequer tentara varar aquela barreira. Sem dúvida, teria esmagado os primeiros búfalos atacados pelo esporão da locomotiva. Mas, por mais potente que fosse, o motor não demoraria a travar. Um descarrilamento se produziria e o trem ficaria em maus lençóis. O melhor, então, era esperar pacientemente e preparar-se para mais tarde recuperar o tempo perdido com uma aceleração do trem. O desfile dos bisões durou 3 extensas horas e a via só foi liberada ao anoitecer. Naquele instante, enquanto as últimas fileiras do rebanho atravessavam os trilhos, as primeiras desapareciam abaixo do horizonte sul. Eram então 8 horas quando o trem transpôs os desfiladeiros da Cordilheira Humboldt e 9h30 quando penetrou no território de Utah, a região do Grande Lago Salgado, a curiosa terra dos Mormons.